Olá, eu sou Jaciene Dias e a partir de agora você fica comigo no programa Espaço Saúde. E hoje nós temos como convidada a doutora Natácia Ueba e ela vai falar sobre rugas. A gente também traz dois assuntos importantes, a intolerância à lactose e a doença celíaca. E a gente finaliza o programa mostrando para vocês como foi o primeiro brechó solidário realizado pela UDI Oftalmo. A gente vai para um pequeno intervalo e já já estamos de volta. Não saia daí! As rugas são um processo natural com a chegada da idade. Elas causam muito incômodo, principalmente nas mulheres. O programa Espaço Saúde foi conversar com a médica Natácia Ueba e ela dá mais detalhes sobre esse assunto. Confira. Olá, sou a doutora Natácia Ueba, sou especialista em medicina da beleza e hoje vamos participar do programa Espaço e Saúde. Vamos falar um pouquinho sobre rugas. O que são rugas? Rugas são uma preocupação diária da mulherada, né? Então vamos lá definir o que é esse grande incômodo. São pregas, dobrinhas que aparecem no decorrer do envelhecimento natural, né, de toda mulher, de todo homem. Existem inúmeras causas de rugas, tais como a poluição do ar, sedentarismo, exposição solar sem filtro solar, falta de beber água, né? Porque se você não tomar água, você desidrata, consequentemente você vai ficar flácida. Uma coisa importante também para o tabagismo. Quem fuma tem mais chances de desenvolver rugas com mais frequência, com mais rapidez, né? Imagina só, a literatura fala, né, que o tabagismo, o cigarro, ele diminui 90 minutos da oxigenação da pele. Um cigarro, imagina quem fuma mais de um cigarro por dia. Portanto, pacientes fumantes, né, tendem a ter mais rugas do que pacientes não fumantes. Existem dois tipos de rugas, as dinâmicas e as estáticas. As dinâmicas são as rugas que a gente faz ao movimentar, né, a face, a mímica facial. E as estáticas são as que ficam, que aparecem sem movimento, né? Então, rugas e linhas de expressão, as rugas são ao movimentar e as linhas de expressão são aquelas que ficam quando você está parado. Uma coisa muito importante que eu sempre falo para paciente é não demorar tanto a se preocupar com o aparecimento dessas rugas, tá? Porque você tem como prevenir. Então, é melhor a gente começar desde cedo a prevenção dessas rugas, porque quando elas estiverem já estáticas, já ficam mais difíceis de serem tratadas. Então, a gente trata através, né, preventivo, com cosméticos, com medicações, com laser, pílulas e tratamento, a gente já trata com a toxina botulínica, que é um padrão ouro para tratamento dessas rugas. A toxina botulínica hoje é o que mais se procura no consultório médico, né? Então eu sempre falo para todas as pacientes, o quanto antes a gente fizer o botox, a toxina botulínica, melhor, temos melhores resultados. A durabilidade da toxina botulínica, ela varia muito de paciente para paciente, mas eu sempre falo que está na escala de 4 a 6 meses. Vai depender do dia a dia, se ela é tabagista, se ela faz atividade física, então vai depender muito de cada paciente. O diagnóstico das rugas é o contato frente a frente com o paciente, a gente, tanto o exame físico, quanto a gente olhando a movimentação, a mímica facial daquele paciente, a gente faz o diagnóstico. Qual a idade que eu posso fazer botox, doutora? Bom, gente, não tem idade, e sim indicação. Então, eu tenho pacientes de 19 anos e tenho pacientes de 80 anos. Então, varia muito, não tem uma idade definida, não. A gente tem que fazer o diagnóstico certo e saber que aquela paciente ela tem ou não uma indicação da toxina botulínica. As pacientes reclamam muito dos pezinhos de galinha, aquelas indesejadas rugas que a maquiagem craquela, o olhar já fica meio caidinho. Então, assim, a sobrancelha começa a ficar mais baixa, a pálpebra mais baixa, mais flácida. Então, há uma reclamação muito grande dos pezinhos de galinha que são tratados
com a toxina botulínica. Hoje existem inúmeras marcas de cremes, de sérums, que a gente pode estar sempre prescrevendo para o paciente para prevenção, tratamento das rugas, né? Também muito importante você procurar um médico de sua confiança para que ele possa fazer um procedimento com mais naturalidade possível, para que você não fique com aquele aspecto congelado, que você consiga movimentar as sobrancelhas. Então, procure um médico de sua confiança para que você não fique com aquele aspecto artificial. Então, gente, tratamento caseiro para rugas, assim, eu não acredito muito nesse tratamento caseiro. Então, por isso que eu falo, procure um médico de sua confiança, né, para estar prescrevendo os melhores produtos ideais para cada paciente, porque o que serve para Ana não serve para Juliana. Então, procure um médico de sua confiança para que você possa tratar com segurança. O que eu sempre falo para os meus pacientes, terem cuidado com o espelho. Nem sempre a beleza externa ela é tão importante, né? A beleza que vem de dentro, ela consegue ser muito mais especial e evitar comparações, né? Cada paciente ele é tratado individual. Ah, doutora, eu quero ficar com a boca da Angelina Jolie. Não, cada anatomia é diferente, é tratado diferente, então os lábios da Angelina Jolie é um tipo, o seu é um outro tipo, tem como ficar belo, bonito, com naturalidade, mas vamos evitar esse tipo de comparação, porque você pode se frustrar. A expectativa pode ser uma e o resultado pode ser outro. Então, pessoal, quero agradecer a equipe do programa Espaço Saúde pela oportunidade de estar explicando um pouquinho para vocês, esclarecendo algumas dúvidas, que essas dúvidas são de todo mundo, e que quero dar uma dica também. Usem filtro solar sempre acima de 50, né, para evitar o aparecimento dessas ruguinhas indesejadas, e procure sempre um médico de sua confiança, que você já tenha visto um resultado legal, e eu tenho certeza que sendo assim vocês não vão se arrepender. A gente vai para um breve intervalo e já estamos de volta. Não saia daí. Você já ouviu falar de intolerância à lactose e doença celíaca? Pois bem, esses dois assuntos estarão em pauta agora no programa Espaço Saúde. Confira! Eu vou querer minha crepioca de frango sem, por favor, sem requeijão e feita no azeite, que nem você faz para mim com todo carinho todo dia. Prestar atenção em cada detalhe do que consome virou rotina para Isabel. Há 7 anos ela descobriu que é alérgica à proteína do leite de vaca e precisou aprender a fazer escolhas alimentares bem mais conscientes para evitar reações perigosas. Começou com uma suspeita de intolerância à lactose, aí o médico recomendou que eu tomasse a enzima, a lactase, só que aí eu comecei a ter reações que não eram reações de um intolerante. Aí eu comecei a ter alergia mesmo, de empolar inteira, tinha a sensação de que eu não estava conseguindo respirar, e era a glote fechando. Annelise não tem alergia, mas é intolerante à lactose. Ela não corre risco de precisar de hospital se beber leite de vaca, mas o consumo de lactose provoca dores e mal-estar. Há muitas cólicas abdominais, dor de cabeça e dores no corpo, dores musculares mesmo. Dores musculares no corpo todo, que depois que eu fui entender que o glúten é inflamatório, a proteína do leite, a caseína, é inflamatório. Então isso desapareceu da minha vida, eu não tenho mais nada e até a minha imunidade melhorou, eu não adoeço. Nada, nem um resfriado, é muito difícil. Então minha vida realmente mudou drasticamente, assim, em termos de saúde. Bom, a intolerância, ela costuma dar mais sintomas gastrointestinais, né? Assim, uma distensão abdominal, diarreia, náusea.
E a alergia, ela tanto pode dar esses sintomas gastrointestinais, como também sintomas na pele, manchinhas, coceiras, urticárias. Pode dar também sintomas respiratórios, né, tosse. Pode também, em casos mais graves, acontece de dar o edema de glote, né? Então, assim, tem que ficar atento aos sinais e sintomas e muitas vezes são confundidos mesmo. A intolerância à lactose, o que Anne Elise tem, acontece quando o organismo tem pouca ou nada de uma enzima chamada lactase. A lactase é responsável por quebrar a lactose em duas partes diferentes para que o intestino consiga absorver. Quando a lactase não é o bastante para ajudar o organismo a digerir a lactose, ela fermenta e vira gases. A alergia à proteína do leite de vaca, APLV, é a alergia da Isabel e acontece quando o organismo não reconhece esta proteína como alimento e acha que ela é intrusa no sistema imunológico. As células de defesa atacam a proteína como atacam a um vírus, por exemplo. Mas no começo é difícil diferenciar a APLV da intolerância à lactose. Para prevenir a alergia à proteína do leite, pode-se tomar alguns cuidados, principalmente com a alimentação das crianças. O aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, de forma complementar até os 2 anos. E é importante a gente ressaltar as orientações do Guia Alimentar da População Brasileira, que é sempre dar preferência aos alimentos in natura, alimentos frescos, consumir com moderação alimentos processados e evitar, né, principalmente para crianças, principalmente para esse público, os alimentos ultraprocessados. Então, assim, sempre a orientação vai ser essa e muito importante enfatizar, assim, oferecer os alimentos para a criança, alimento de verdade, né, para ela tá no momento, numa fase da vida em que ela está determinando o paladar dela. Então, quanto mais esse tipo de alimento for oferecido para a criança, maior a chance que ela vai ter de ter uma alimentação saudável. O tratamento é simples e está diretamente ligado à alimentação do paciente. O tratamento para alergia à proteína do leite é a retirada dos alimentos que estão causando a alergia, né? Então, a partir dessa retirada, não há razão para pânico. Retirou aquilo que está causando a alergia, os sinais e sintomas vão desaparecer. Você sabe o que é doença celíaca? O nosso corpo, ele tem um exército, como se fosse um exército de soldados prontos a nos defender de algumas substâncias que nos fazem mal. Em algumas pessoas, esse exército, ele entra em ação quando essa pessoa consome uma substância chamada glúten. E o que é essa substância? Essa substância, ela é uma proteína presente em alguns alimentos. Essas pessoas que esse exército entra em ação contra o glúten apresentam algumas reações. A pessoa se sente mal, fica um pouco mais fraca, às vezes apresentam um desconforto intestinal, como pode até ter uma diarreia, soltar o intestino, aparecer manchas pelo corpo. Então a gente chama isso de doença celíaca. 10 dicas para a alimentação do celíaco. 1. Exclua completamente o glúten. A pessoa ela deve evitar ou excluir totalmente o consumo de alimentos que contenham farinha, aveia, cevada e centeio. 2. Substitua as fontes de carboidrato. Alimentos como pães, bolos, biscoitos, massas, eles podem ser substituídos por outras preparações que contenham farinha de mandioca, farinha de arroz ou farinha de milho. E também numa refeição, outras fontes de carboidrato são os tubérculos e as raízes, como por exemplo o inhame, a mandioca, a batata doce. 3. Prefira alimentos in natura. Quais são esses alimentos? São as frutas, as verduras, os legumes, certo? Então, esses alimentos são importantes porque você sabe exatamente o que você está consumindo. 4. Evite consumir ultraprocessados. São aqueles alimentos que contêm uma grande quantidade de ingredientes na sua composição. Como eles têm uma grande quantidade de ingredientes, às vezes pode ter algum ingrediente que contenha o glúten. Então a gente não tem o risco de consumir o glúten nos alimentos ultraprocessados, ele é maior do que quando a gente consome os alimentos in natura ou minimamente processados. 5. Prepare seu próprio alimento. Uma pessoa que tem doença celíaca, ela precisa saber exatamente o que ela está consumindo.
quando a gente prepara uma refeição em casa, eu sei todos os ingredientes que estão sendo usados naquela refeição. 6. Evite frituras. O óleo que é utilizado para fritar algum alimento, ele pode ter sido utilizado para fritar um alimento que tenha glúten. E acontece o que chamamos de contaminação cruzada, que é o glúten que estava no alimento que foi frito anterior, fica naquele óleo e o próximo alimento acaba absorvendo. 7. Não exagere no sal, açúcar e gorduras. O sódio, gordura e açúcar, eles são ingredientes que, quando consumidos em alta quantidade, né, em grande quantidade, eles aumentam a chance das pessoas desenvolverem algumas doenças, como, por exemplo, a obesidade, a pressão alta, doenças do coração. 8. Planeje sua alimentação. Como é uma pessoa que vai precisar de um cuidado maior com o que está comendo, ela precisa ter um planejamento. Então, quais são, desde a sua compra no supermercado até o momento que eu vou preparar a minha refeição. 9. Observe o rótulo dos alimentos. Existe uma regra, uma normativa no Brasil que obriga as indústrias a declararem se existe glúten ali naquele produto ou se não existe glúten naquele produto. Então, o rótulo ele é uma ferramenta muito importante para a pessoa que tem doença celíaca. 10. Varie sua alimentação. Com estas dicas, quem tem doença celíaca pode viver muito melhor. A gente vai para mais um intervalo e na volta você vai saber como foi o primeiro brechó solidário realizado pela UDI Oftalmo. Como surgiu a ideia de fazer o brechó beneficente? Nós já tínhamos uma ideia de fazer uma iniciativa que pudesse ajudar alguma instituição, trazer isso para a nossa empresa, fazer isso de exemplo para nossos funcionários, envolvê-los também nessa ação. Foi assim que surgiu essa ideia desse brechó. E por que vocês escolheram a Fundação Antônio Bruno? Nós já conhecemos o trabalho da Fundação, vimos como eles precisam, como eles atendem e recebem as pessoas que vêm de todos os lugares, de várias cidades do interior do Maranhão e que precisam de abrigo, que estão em tratamento. E conhecendo o trabalho deles, a gente viu que nunca é demais ajudá-los, porque eles estão sempre precisando e tem essa causa muito bonita. Agora a UDI Oftalmo também realiza outras ações sociais. Sim, nós ao longo desse ano já fizemos algumas ações, a maioria delas de orientação e educação em relação às próprias alterações oftalmológicas. Mas dessa vez, em relação ao brechó, é a primeira vez, mas a gente sabe que ele deve continuar. Ano que vem nós estaremos aqui com um brechó, a segunda edição, melhor ainda, maior ainda, porque esse ano, que é o ano que a gente está iniciando, a gente já está muito feliz mesmo com o resultado. O que você achou da iniciativa da UDI Oftalmo? Uma excelente iniciativa, espero que esse projeto continue nos próximos anos, até mesmo porque é para ajudar pessoas que realmente estão precisando. E o que você comprou no brechó? Comprei um vestido, uma saia e uma blusa. E deu vontade de comprar mais coisa? Deu, pena que já estava reservado. O que você achou da iniciativa do brechó? Eu achei uma iniciativa muito importante, certo? Além da gente adquirir peças boas que estão aqui na vitrine e também de ajudar uma instituição de caridade. O que você achou do brechó? Então, foi uma ideia assim, que foi bastante positiva, atendeu além das nossas expectativas, fizemos bastante vendas. E é um projeto que a gente pretende continuar, né? Então, no próximo ano estaremos aqui. E vocês escolheram a Fundação Antônio Bruno. O que você acha da fundação? Então, é uma fundação que tem um trabalho muito bonito, né? Que trabalha ajudando as pessoas que têm doenças, né, de câncer. E a gente tem outras entidades que a gente tem buscado também ajudar. Mas nesse brechó a gente deu preferência à Fundação Antônio Bruno.
Ficamos por aqui, mas na semana que vem tem mais programa Espaço Saúde. E só lembrando que é sábado às 12h30 e tem também em horário alternativo na quinta-feira às 10h30 da noite. E se você perdeu alguns dos nossos programas, basta acessar o nosso canal no YouTube e também compartilhar as matérias. Programa Espaço Saúde. Até semana que vem.